Fala turma, beleza? Professor Coldeiro aqui. Então vou apresentar hoje meus livros, Físico-Química e Termodinâmica. Claramente vamos iniciar por Termodinâmica, né? Explicar um pouco como é que funcionam meus livros e um pouco de estudo de Química para a turma aí. Então o primeiro ponto que eu vou começar explicando é a motivação de ter escrito esse livro de Termodinâmica, porque na verdade eu via um pouco de dificuldade na disciplina de termodinâmica, que é uma disciplina que a nível de graduação ela não tem nenhum foco específico, a não ser que seja o aprofundamento em mecânica e estatística. Então isso é uma coisa que nós, professores de química e física, a gente às vezes não se preocupa muito com uma disciplina. Claro, né, a química se preocupa um pouco mais, porque a gente tem físico-química, que é uma aplicação da termodinâmica, que seria a continuação desse livro de termodinâmica que eu fiz. E é importante destacar algumas diferenças e também, claro, qualidades do meu livro para se tornar único, pelo menos para quem está estudando para a turma ITA, e também para professores que estão pegando o livro e utilizando como base nas suas aulas, que eu acho que é o mais importante aqui, porque eu realmente vejo que muitas pessoas me mandam mensagem agradecendo da escrita, de ser diferenciado e tudo mais. E claro, depois a gente fala também da ideia do aluno ser bem fundamentado com esse tipo de livro, né? Então, o primeiro ponto da motivação é que o que acontece, né? A gente tem geralmente termodinâmica em física, a gente foca muito na parte de cálculo de motores, até porque na verdade é o que mais cai, né? Tem gente que gosta de separar calorimetria de termodinâmica, particularmente para mim acho que tu tem que estudar da mesma maneira, porque um vai ser a continuação do outro. Só que eu via que os exercícios acabavam sendo muito focados nessa parte, e a química, principalmente para a turma ITA, né, para alta performance, tu tem essa parte de termoquímica e tu tem a termodinâmica química entrando ali com um potencial de energia livre de Gibbs e depois equilíbrio químico. Então eu via que quando eu ia mostrar esse tipo de aula para a turma, e a galera já tinha tido física, e a parte de termodinâmica ali que eles iam até no máximo entropia, que é o rendimento da máquina térmica, eles viam que depois que eu continuava com algumas deduções, a galera se perdia. E parecia que realmente era uma outra coisa. Eu vi que muita gente ficava muito preocupado com isso e dizia, pô, professor, a gente não teve isso em física, não está tendo nenhuma base, alguma coisa para a gente, né, poder sair do zero e acompanhar a aula. E daí eu falei, não, pessoal, vocês já viram isso em física, então não tem nenhum segredo de dedução. Só que às vezes claramente tinha dois pontos, né? Para quem está em turma ITA sabe muito bem que às vezes a galera vê a fórmula pronta e aí o mais importante é ficar fazendo questão, então a teoria ela não era aprofundada da maneira que deveria ser. E também o segundo ponto que muitas vezes tu não está preocupado muito com o aprofundamento porque tem aquela coisa de é desfocado, não cai e tudo mais. Então daí quando eu escrevi o livro de termodinâmica, eu fiz questão de que a teoria tivesse bem centrada nisso aí, de que o aluno saísse do zero e fosse vendo essa sequência de potenciais termodinâmicos. E também essa ideia de que é desfocado ali ou desfocado aqui, eu faço muita questão durante a leitura do livro. Tanto que, na verdade, eu vi que muita gente pegava e às vezes falava, pô, professor, porque eu acho que às vezes é muita dedução e aí fica fora um pouco do cálculo, né? Não precisa abordar tanto assim. E aí no livro eu já coloco, porque nem, por exemplo, um caso muito específico ali na parte do livro que eu ponho sobre trabalho adiabático. E aí tem a dedução lá das equações de Poisson, tu pode trabalhar com alguma equação bem específica ali do coeficiente de Poisson no trabalho, adiabático. E aí tem uma questão do ITA de 2013 que trata disso, e aí eu coloquei ela resolvida durante a leitura para que o aluno pense, pô, parece desfocado, mas não, o cara tem ali. Aí tudo bem, daria para pensar assim, pô, professor, mas se eu soubesse a equação já pronta, daí eu só deduzia a partir dela. Tudo bem, né? Mas daí é outro debate, né? De tu realmente só ter a equação pronta e fazer o que a questão te pede. Outra coisa é tu desenvolver a teoria. Então, acho que no sentido de tu utilizar isso sendo professor, é fundamental, porque tu vai ter um livro completo nesse sentido. E se tu é aluno de turma ITA, tu tem que pensar também que eles já pediram algumas coisas avançadas, né? Então são provas e a gente não tem como falar que é desfocado, porque a preparação em alto nível tu sempre tem que estar esperto, né? Tu nunca pode estar pensando assim, né? Que é o que a gente fala de tu fazer pacto com a mediocridade. Então concordo que tu vai sofrer, muita gente fala que às vezes o primeiro contato com o meu livro é complicado, só que a gente tem que ter esse gap, né? Essa troca e saber estudar. Então, o livro de termodinâmica, ele tem essa vantagem de que tu tem uma teoria boa, tá? Ela é bem aprofundada, então não vai ficar devendo. Claro, né, para quem vai utilizar o livro na graduação, são outros 500, a gente vai conversar isso em outro vídeo. Mas claramente não fica devendo para quem está fazendo turma ITA ou para quem eventualmente busca uma alta performance, uma excelência nisso, tá? Muita gente pergunta assim, mas é necessário saber cálculo e tal. Olha, pessoal, assim, a filosofia do cálculo, no sentido daquele mini somatório, entender o que é uma integral, questão do limite, eu mostro ele no livro, o básico, tá?
porque são deduções que realmente se repetem muito, tá? E a ideia é mais tu entender a questão de processo reversível e irreversível, a questão da desigualdade de Clausius depois quando a gente chega em entropia. E às vezes o cálculo ele te ajuda para pelo menos tu entender isso e não necessariamente tu precisa deduzir e, sabe, ser muito focado nisso. Então eu tenho certeza que quem pegou o livro mesmo sem essa base de cálculo, o cara se deu bem, mas a matemática básica tem que estar muito em dia, tá? Porque as questões elas são bem difíceis, todas são do IME e do ITA. Então é um livro aqui que realmente o cara ele tem que estar bem esperto em estar estudando e estar sempre se aprimorando, porque não é um livro que tu pode pensar assim, vou fazer uns 2, 3 exercícios e aí fechou. Então não tem como. Realmente tem muito exercício e muita resolução exatamente por isso, porque claramente foca muito em tu estar de olho esse estudo de buscando sempre aquele 1% a cada dia que passa, tá? E aí a sequência é o livro de Físico-Química, tá? E aí no livro de Físico-Química, o que eu tenho de diferente para trazer? Apesar do título ser Química, eu não suponho que o cara tenha alguma coisa de Química. Então, mesmo que o cara saia do zero, eu ensino a questão de concentração, número de partículas, eu reviso algumas coisas. Mesmo na parte de ácidos e bases ali, eu mostro o que são ácidos, eu mostro as teorias, eu dou o nome dos ácidos, mostro a questão sei lá, nome de ânions, que sempre tem aquela ideia de nomenclatura. E outra coisa também que vocês precisam pensar é que quem está estudando para IME e ITA, às vezes a questão ela não vai ficar, sabe, sendo, entre aspas, mesquinha, que nem alguns outros vestibulares são, de pedir para tu decorar o nome, sabe? São raras as questões que, tipo, se tu não souber o que é cloreto de sódio, tu não faz a questão ou tu vai errar ela. Porque às vezes o que o cara precisa é uma estequiometria básica, que eu faço muitas questões para tu entender, e também, claro, no livro de termodinâmica já tinha isso. Então, e não é uma coisa que assim, o cara não entendeu isso e ele vai perder todo o estudo, porque na verdade tem inúmeras coisas ali que às vezes é a ideia matemática por trás. Sabe, se tu for estudar gases e tu for fazer alguma ideia de mistura total e tal, às vezes tu pode chamar o gás de X e Y e dizer, sei lá, que o X tem uma relação tal e o Y tem uma relação tal, é a mesma coisa que tu tá fazendo química. Que a diferença é que o gás X vai ser H2, então são 2 gramas, e sei lá, o gás Y é, sei lá, o hélio, que daí é o dobro da massa do H2. Então, são relações que às vezes é matemática, isso não vai acabar prejudicando o estudo do aluno. Então, tem muita gente que às vezes pensa, eu tenho que ler um Feltri antes de ler Físico-Química, porque senão eu não acompanho, sabe? Eu tenho que ter uma base. Cara, o que eu vou dizer? É óbvio que meus livros não são de primeiro contato, principalmente se o cara vai fazer os exercícios, tá? Só que quem já viu os livros, viu que as primeiras 20 questões são questões literalmente bem básicas, às vezes é só aplicação de fórmula. E aí é aquela coisa, mas então o ITA cobrou uma questão fácil em algum momento. Então quem já fez a prova do ITA sabe que às vezes é lá e cá, sabe? Então não é toda hora vai matar o aluno naquela questão. Só que ele tem que saber evoluir. Então as primeiras 20 podem ser fáceis, mas depois ela vai evoluindo. E assim, se alguém chegou a zerar, tá? E foi até a questão 50, sabe muito bem que ali começa a ficar complicado, tá? Os enunciados são grandes, são maçantes, são resoluções que muitas vezes o cara ele se perde. Então ele tem que, às vezes, nem que ele veja a resolução para ver como é que ela foi desenvolvida, e aí ele segue o baile normal. Então, tem mais ou menos algumas estratégias de estudo, tá? Eu pretendo fazer um vídeo sobre estratégia de estudo, mas aqui eu estou apresentando o livro no sentido mais informal, porque no sentido formal, acho que o Victor ele apresentou muito bem no site da editora ali, ele já deve ter postado alguma coisa do vídeo, tá? E uma coisa também que me perguntaram, que falaram alguma questão da minha didática e tal, no sentido de eu botar bastante questão resolvida, né? Porque, por exemplo, assim, eu faço uma dedução um pouco maçante, né, para quem tem dificuldade com matemática básica, só que logo depois eu coloco uma questão resolvida. E é uma questão do ITA, que é uma questão que às vezes tu passa dificuldade para fazer pela primeira vez, só que tu tá vendo ela feita a primeira vez. E isso faz diferença, porque assim, quando tu tá lendo aquele livro base e a primeira questão às vezes é só uma aplicação de fórmula, ou então literalmente uma questão assim, por exemplo, pH, que a escala de pH é 14 é igual a pH mais pOH. Então a gente sabe que 7 é neutro, né? Que 7 mais 7 é 14. E aí às vezes a primeira questão é o seguinte, sabendo que a escala de pH é de 0 a 14 e 7 é neutro, então significa que se o pH é 2, quanto vale o pOH? E aí tem as perguntinhas lá. E aí o aluno pensa, mas tudo bem, né? Eu sei a fórmula ali, eu aplico. Só que esse tipo de questão, para mim, ele não reforça nada. Porque tu tá literalmente só jogando ali a aplicação da fórmula, tu não tem nenhum raciocínio lógico por trás. Eu faço esse tipo de coisa durante a teoria.
Então o aluno, ele está lendo e ele já está fazendo esse tipo de questão meio que lendo na teoria. E aí depois, quando ele vai ver uma questão resolvida, ele vê uma questão resolvida que envolve um raciocínio além. Então eu já vou fazendo com que ele perceba que ele precisa pensar além da teoria e que ele precisa fazer algumas jogadinhas para resolver a questão. Talvez o aluno diga, pois é, mas eu não tenho essa jogadinha, eu demoro muito tempo para fazer. Então, mas daí tu tá lendo um capítulo, tá? E mais ou menos o capítulo ali, às vezes tem 30 páginas de teoria, tá? E aí nessas 30 páginas eu resolvi tipo umas 5, 6, 7 questões, que é bastante, já é o suficiente para o cara ir criando um pouco de independência. E aí quando ele vai fazer as questões, as primeiras 20, que nem eu falei, às vezes são meio fraquinhas, vamos dizer assim, no raciocínio. Então o aluno ele ganha confiança e ele vai desenvolvendo. E o bom também é que qualquer coisa, isso até é uma recomendação, tá? Não conseguiu fazer a questão, cara, vai na resolução, dá uma olhada, eu comento, então, olha, tinha que ter pensado assim, e talvez, né, o aluno tenha pensado assado e não conseguiu resolver. E aí ele vai um pouco evoluindo nessa parte do estudo. Porque, e aí para finalizar o vídeo, né, porque a parte mais importante na hora de tu estudar, e eu não digo só química, tá, mas eu digo estudar qualquer coisa, eu acho que é o gap das questões e o gap do aprofundamento. O que eu quero dizer com isso, tá? Então vamos supor, muitos comparam o Feltri com o meu livro, no sentido de continuação, né? Mas o que eu acho que acontece? O cara, ele lê termodinâmica no Feltri, tá? Que nem tem termodinâmica, né? É termoquímica que tem lá. E aí tu aprende a fazer aquelas questões básicas de lei de Hess, que tem no meu livro, tá? Tem algumas questões do ITA que eles cobram isso. Só que daí o que acontece? Quando tu vai para uma questão que exige um alto nível, o gap ele é muito alto. E aí, se tu leu a minha teoria, tá? E tu não viu nenhuma questão resolvida, é muito improvável que tu consiga resolver direto. Então, se eu já coloquei alguma questão resolvida ali antes, eu já falei pra ti, ó, cara, tu tem que pensar exatamente nisso aqui, né, para tu fazer essa jogadinha e já elevar o teu nível. E aí é claro que são inúmeras jogadinhas, sabe? Tu vai ver a questão, sei lá, questão 20 tem uma, 30, 40, daí a 45 tem outra e a 50 tem outra. E aí depois de um tempo, o cara entende que todas essas jogadinhas, elas se repetem no próximo capítulo, né? Que daí claramente eu estou botando lei de Hess, estou botando termoquímica junto com equilíbrio químico. E aí o aluno vai evoluindo. Claro, é demorado, tá? É demorado, mas o processo vem. É um processo que realmente é complicado. Então, esse gap, às vezes, depende do que tu tem. Então, talvez o gap de estequiometria que exista do Feltri para o meu livro seja pequeno, mas de termodinâmica eu tenho certeza que ela é muito maior. E aí equilíbrio químico talvez seja maior ainda. E aí em físico-química eu tenho certeza que é maior ainda, porque físico-química é a maior dificuldade que tem, né? Principalmente na parte de cinética química, porque, por exemplo, cinética química até é uma coisa que me perguntaram, né? Porque eu deduzi bastante coisa, então perguntaram se tinha cálculo e tal. As deduções foi o que eu falei, para vocês saberem de onde vêm as fórmulas. Só que o IME já perguntou algumas coisas de cálculo, tá? Que envolviam, por exemplo, saber a ordem de reação e tu tinha que um pouco saber do cálculo diferencial integral. E eu já mostro como tu faz isso. Então, eu não peço para que tu deduza ali numa questão e eu não te mostrei como é que tu deveria ter deduzido e deve ter pensado. Então, eu fiz esse apanhado de questão, teoria e resolução para o aluno meio que já entender. Então, é claro que mesmo assim o aluno vai ter dificuldade, né? Porque as questões são difíceis, mas ele pelo menos vai evoluindo nesse sentido. Isso também é uma coisa boa para o professor, porque isso é uma coisa que a gente sofre bastante, né? Também é tópico para outro vídeo, que é, na aula, tu tem um tipo de questão. E aí na prova ele te põe uma questão muito mais difícil. E aí tu pensa, ah, mas né, eu tinha que ter desenvolvido raciocínio. Pois é, cara, só que às vezes tu tem que ter presenciado esse raciocínio. Né? Não adianta tu fazer questão muito fácil e aí na hora ser difícil. Então é preferível que tu leia a teoria e apanhe da teoria e das questões resolvidas ali, mas veja que depois tu vai ver que essas questões elas vão estar lá, elas vão estar te esperando. Então tu vai ter que ter essa jogada. Não adianta só botar questão fácil e aí o aluno pensar, poxa, o livro é perfeito porque a didática dele é boa, ele resolve as questões se tornam fáceis e parece que tudo são rosas. E na verdade não é, tu vai ter dificuldade, mas esse livro ele é bem focado nisso. Então, realmente o cara tem que acreditar que é um processo. Acho que todo mundo que está vendo aqui, que é aluno de Turma ITA, sabe que é um processo. E sabe que esse livro aqui, por mais que seja árduo, ele é o que está tentando te guiar para o processo. Porque não tem como comparar, às vezes, livros didáticos comuns, por exemplo, com o meu livro, porque o meu livro ele foi escrito como eu, sendo professor, leciono para a Turma ITA e como eu penso nas questões em que eu vou resolver e também vou guiar os alunos para serem aprovados. Né? E eu sei que é um processo, dificilmente o aluno, ele, sei lá, ele passa de primeira e ele lê um livro que é o diferencial, é o livro que fica para a vida, e aí, tópico de outro vídeo também, romantização dos livros,
e aí nunca mais vai olhar o meu, ou sei lá, o meu não valeu a pena, não ajudou. Então, são coisas que o cara tem que meio que pensar assim muito para comparar. Então, eu sempre dou a dica, né? E até o Victor faz isso muito bem. Ele dá os capítulos, né? Algumas partes para vocês lerem no site e vocês têm como tirar a conclusão. Vêm as questões ali, vejam como eu resolvo, vejam a minha didática. Eu conto bastante história da termodinâmica e da físico-química. Eu poderia ter contado mais, mas eu não quis também deixar o livro muito maçante nessa parte de história. Então, eu achei interessante que foi meio que mediando. Eu contei bastante história da parte da entropia, porque o ITA cobra bastante da parte de entropia nas provas, tá? Até tem várias provas agora que estão cobrando isso aí. Então, nessa parte eu contei um pouco mais de história, mas de resto é só pro leitor ir acompanhando e sendo uma leitura agradável. Certo, gurizada? Até o próximo vídeo.